Deixa eu ver agora se tá. Pronto. Agora tá beleza, agora tá gravando. Então, recapitulando, os atos jurídicos lícitos serão aqueles atos que têm o condão, que tem a possibilidade de alterar o direito, por serem características dos atos jurídicos de uma forma geral, mas que condizem com o direito, ou seja, que estão em conformidade com o que a lei prescreve ou que não contrariam elementos prescritos em lei. Para esses, a gente vai chamar de atos jurídicos lícitos, certo? Então, por exemplo, a assinatura de um contrato, um casamento, uma manifestação de doação, uma manifestação de aceite, de concordância, a matrícula em uma faculdade, todos estes são atos jurídicos de natureza lícita. Por quê? Porque todos eles ou são previstos, ou são prescritos em lei, ou são não defesos, certo? Nós vimos que uma das características do ato jurídico, para que ele possa ter aplicabilidade plena, é que ele tem que ser prescrito ou não defeso em lei. Em outras palavras, ou ele está detalhadamente previsto na legislação, ou não existe qualquer impedimento na legislação que ele se opere naqueles termos, certo? Por sua vez, nós vamos ter o ato jurídico ilícito. De que se trata o ato jurídico ilícito? O ato jurídico ilícito é aquela manifestação humana que decorre, logicamente, da vontade das pessoas, que alteram o direito e a sua produção de efeitos, mas que está em desconformidade, que está em descompasso, que se contrapõe à norma jurídica, certo? Então, toda vez que nós temos uma manifestação, que é contrária, que se contrapõe a normas de direito, nós chamaremos essa manifestação de ato ilícito. Então, a ilicitude do ato vai ser decorrente da sua natureza prática. Então, todas as vezes que a manifestação que provoca alterações no mundo jurídico for contrário a normas de direito, nós estaremos diante de um ato jurídico ilícito, certo? Então, por exemplo, um homicídio, uma pessoa mata outra pessoa, é um ato jurídico? É, porque dessa conduta humana voluntária houve uma modificação do direito. Alguém passa a não ter mais personalidade jurídica, o sujeito vem a óbito, isso gera efeitos sucessórios, isso coloca o autor classificado em uma tipificação criminal de homicida. Existem uma série de elementos, portanto, que decorrem dos atos quando são reconhecidos como ilícitos, certo? Então perceba que a ilicitude do ato vai estar diretamente ligada à manifestação que contraria normas de direito. E nós podemos citar, a título de exemplo, aqueles atos jurídicos que têm por finalidade burlar a lei, prejudicar a terceiros. Então, toda vez que o ato jurídico está em descompasso com o direito, fere normas de direito, ele vai ser considerado como um ato jurídico ilícito. O que vai variar, na verdade, é o nível de repercussão que isso vai ter nas diversas esferas do contexto do direito. Por exemplo, na hipótese de homicídio que nós citamos, haverá repercussões nas esferas civil e criminal. Por quê? Porque existem desdobramentos na ordem criminal e na ordem civil, mas outros atos têm apenas na esfera civil. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma, uma lesão patrimonial de menor ofensividade
enfim, você vai ter repercussões de natureza estritamente civis. Mas em um caso ou em outro, você vai ter situações em que as normas de direito são contrariadas em razão da manifestação do sujeito, certo? Essa previsão sobre as características, sobre os elementos. Olha, seu Carlos já saiu, tá vendo? Ele só fez entrar para botar a cara e dizer que estava presente, mas já caiu fora. Negócio terrível. Então a gente vai ter, no ponto, sob o aspecto do nosso Código Civil, a caracterização de que todo ato que é contrário à lei e que tem repercussões de natureza civil vai implicar ou vai permitir que a parte lesada venha a buscar uma compensação jurídica. Isso vai estar prescrito nos termos do artigo 186 do nosso Código Civil, que vai dizer o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, quer dizer, a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Certo? Vamos fazer uma análise dessa prescrição prevista no artigo 186. Só um minutinho. Pessoa, cidadão que deixa de pagar um produto e entra para o SPC, ele comete ato jurídico ilícito? Olha, Arnaldo, na verdade, a ilicitude está no fato do sujeito deixar de pagar a quem deve, certo? Quem deixa de pagar está cometendo um ilícito. O fato do sujeito ser inscrito na lista do serviço de proteção ao crédito é uma decorrência da ilicitude do ato, certo? Mas esse ato em si, o fato do sujeito deixar de pagar, ele pode sim se caracterizar como uma ilicitude, logicamente, quando não existe um fundamento que justifique isso. Você tem, na verdade, situações em que o simples fato de se deixar de pagar algo que se deve não caracteriza a hipótese do ilícito em razão das circunstâncias, certo? Pois é, já está querendo se precaver, não é verdade? Se precisar de um advogado, Arnaldo, você sabe que estamos na área, viu? Mas vamos lá. Já se fotasse com a questão das fazendas dele, aí a advocacia é criminal, aí eu já não atuo, mas tem uns professores que conseguem tirar um pessoal da cadeia que pode ser útil. Dá uma ajuda para a turma para a bancada do agronegócio, não é verdade? Pessoal, vamos fazer a leitura, vamos desbastar a abordagem do artigo 186 do nosso código, que vai falar sobre a natureza do ato ilícito. Vai dizer o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, parei. A gente tem os seguintes aspectos. Primeiro, o sujeito pode praticar um ilícito por ação ou por omissão, certo? Por ação ou por omissão, o sujeito pode praticar o ato ilícito. Ele pratica o ilícito por ação, quando através de uma manifestação própria, por um agir, por um fazer, ele pratica um ato ilícito, certo? Então, uma pessoa que aplica um golpe em outro, uma pessoa que age de má fé para maquiar uma situação jurídica, uma pessoa que incorre em uma daquelas hipóteses de vícios do negócio jurídico que nós vimos nos nossos encontros passados, ele está sim praticando um ato ilícito. Por ação ou por omissão? Por ação. Por quê? Porque ele se manifestou agindo. Mas também por omissão, o sujeito pode praticar o ato ilícito. Agora venha cá. Quando é que o sujeito pratica um ato ilícito por omissão, por um deixar de fazer, por um não manifestar-se? Quando é que o ilícito surge? Vem cá, você tem a obrigação de se manifestar para, por exemplo, chamar a atenção da pessoa
quanto a algo que ela está praticando e que ela vai se prejudicar? Você pratica um ilícito por deixar de se manifestar, por deixar de falar, por deixar de pontuar? Depende. O ilícito, ele se manifesta nas hipóteses de omissão, quando o sujeito tem a obrigação, quando o sujeito tem o dever de advertir, de avisar, quando o sujeito tem o dever de agir e não age. Então, por exemplo, se o sujeito está em uma loja, exemplo de dolo que nós já estudamos aqui. O sujeito está em uma loja. Tem 2 clientes em uma loja. Você é cliente e a outra pessoa é cliente também. E você vê a pessoa comprando um produto errado. A pessoa não sabe exatamente qual é o produto, não identifica, não tem conhecimento técnico e vai comprar um produto. E você vê que ela está comprando o produto de forma equivocada. Você não fala nada. Você está vendo aquilo, mas você se cala. Você pratica algum ilícito nesse caso? Sim ou não? Calma, um de cada vez. Não, você não pratica o ilícito, sabe? Por que você não pratica o ilícito? Porque você é cliente como a outra pessoa. Você não tem a obrigação de sinalizar a outra pessoa. Mas, se o sujeito que está vendo que aquela falsa compreensão da realidade está acontecendo e ele tem o dever, ele tem a obrigação de sinalizar e não o faz, aí ele pratica o ilícito. Então, se o dono da loja está vendo o cliente equivocadamente adquirindo um produto e sabendo daquele engano, ele nada fala, ele está praticando o ilícito. Agora, se um outro cliente que não tem nada a ver com a situação, não tem nenhuma relação com a pessoa e não tem juridicamente nenhum direcionamento a dar qualquer tipo de auxílio, ele não pratica ilícito algum. Ou seja, a ilicitude por omissão decorre da obrigação de agir. Quando você tem a obrigação de agir e não age, você pratica o ilícito. Certo? Mas quando você não tem obrigação alguma, você não pratica ilícito. Aqui. Aquele que por ação ou omissão voluntária, ou seja, pela sua vontade de causar aquele dano, negligência ou imprudência. Quais são as hipóteses de negligência ou imprudência? Você age com negligência quando você é negligente, quando você deixa de observar o dever de cuidado. Você é negligente quando você age de forma irresponsável, quando você age de forma desatenciosa. Você deixa de observar um dever de cuidado. Você tinha que ter cuidado, você tinha que ser diligente em adotar as medidas acautelatórias e não adota. Você age de forma negligente. Você deixou a coisa correr solta. Ou imprudente. De que decorre a imprudência? A imprudência decorre do fato de que o sujeito não tem conhecimento técnico para praticar determinada conduta e ainda assim a pratica, certo? Então, o sujeito que não tem conhecimento técnico, o sujeito que não tem respaldo para praticar determinada conduta e a pratica. Se no âmbito dessa prática ele causar algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano, algum tipo de lesão, ele está praticando ato ilícito. Poxa, mas o dano aconteceu sem querer, ele não tinha intenção de causar o dano. Sim, ele não tinha intenção, mas ele assumiu o risco de praticar algo do qual ele não era tecnicamente habilitado, certo? Por mais que ele não tenha intenção de causar aquele prejuízo, ele assume os riscos que aquela prática pode vir a causar, certo? Então vamos lá. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ou seja, a outras pessoas, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Olha só a complementação dos fundamentos desse artigo 186.
O prejuízo, o dano, ele precisa ser necessariamente material? O prejuízo tem que ser material? Não. O dano pode ser ainda exclusivamente moral. Ou seja, a pessoa pode sofrer uma lesão moral e, em razão disso, ela ser vítima da prática de um ato ilícito. E, em razão dessa prática do ato ilícito que foi cometida contra ela, ela pode, inclusive, buscar uma reparação de natureza indenizatória. A gente vai ver mais para frente de que se trata essa reparação indenizatória que é aplicável. Mas o dano moral ele é perfeitamente existente, mesmo que não haja um dano material, um dano físico, um dano patrimonial concreto. Muitas vezes você tem o somatório do dano patrimonial e do dano moral conjuntamente, mas isso não é algo imperioso, ou seja, é possível que você tenha apenas o dano moral. Então vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que é ofendida moralmente, o sujeito vai em um veículo de comunicação, em uma rádio, em um programa de televisão, ou se manifesta publicamente expondo a vida íntima, expondo a intimidade, expondo aquela pessoa à chacota pública, por exemplo. Nesse caso, o sujeito está cometendo um ilícito de natureza moral. Por quê? Porque ele está atentando contra a honra de outra pessoa. E essa manifestação que atenta contra a honra, ela pode gerar implicações de natureza civil, de natureza criminal também. Mas, especialmente essa afronta à honra, ela gera repercussão civil que pode justificar, por exemplo, a cobrança a imputação de uma indenização que vai ser direcionada, na verdade, a sanar ou a satisfazer aquela dor que o sujeito sentiu em razão de a sua honra ter sido ofendida, em razão de a sua honra ter sido tocada, certo? Então, muitas vezes as pessoas se acostumam a reconhecer a existência do dano somente quando há dano patrimonial, quando há dano ao patrimônio, a bens materiais concretamente considerados, isso não é uma realidade. Por quê? Porque nós temos, sim, a possibilidade de danos de natureza estritamente moral que justificam o pleito de uma indenização, certo? Então, pessoas que são expostas publicamente ou que são ofendidas por essa manifestação, elas podem ser reconhecidas como vítimas de um dano de natureza moral, certo? Vocês vão estudar essa temática de forma um pouco mais aprofundada quando vocês estiverem estudando uma cadeira do direito civil chamada responsabilidade civil. É uma cadeira super interessante que vai tratar de temas bem do nosso cotidiano. E a gente vai identificar que para que haja a lesão moral, é necessário que haja, a priori, uma manifestação por parte do sujeito que ofende, que tenha a possibilidade de causar dor, impacto, insatisfação a quem é a vítima daquela manifestação. Ou seja, não existem manifestações que, pela sua própria natureza, representam dano moral. A pessoa tem que se sentir efetivamente ofendida, certo? Então você pega na aplicação do direito, e isso tudo é algo que nós já vimos, nós já estudamos ao longo dos nossos semestres, que determinadas manifestações elas geram ou não impacto e repercussão jurídica dependendo do contexto. Então, dependendo do contexto, manifestações que são
idênticas, que têm a mesma natureza, que têm as mesmas características, podem gerar repercussões diferentes para o direito. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que está caminhando pela rua e o outro começa a xingar o sujeito, nunca viu a pessoa na vida, é muito provável que essas manifestações de animosidade possam gerar uma repercussão de ordem moral. A pessoa se sinta moralmente ofendida. Mas de repente, se o sujeito está jogando bola e o sujeito do time fala, toca a bola, filha da... Certamente, essa manifestação não vai gerar nenhum tipo de impacto de natureza moral. Por quê? Porque existe um contexto que faz com que a percepção daquelas circunstâncias sejam amenizadas, digamos assim. Então, o que eu quero dizer é que o contexto vai determinar de forma muito clara se existe ou se não existe a lesão. Existem situações em que determinadas condutas são esperadas ou são aceitáveis, digamos assim, certo? Em outros contextos, não. Em outros contextos, elas são inaceitáveis. Você pega o exemplo do sujeito que dá um tapa na cara do outro no meio da rua, um soco, que em princípio pode gerar uma lesão de natureza material, um dano físico, e também uma repercussão de natureza moral. Mas você pega esse mesmo sujeito que troca socos e chutes com outro sujeito participando de um campeonato de determinada modalidade de arte marcial. Nesse caso, os atos de não é de violência, mas as manifestações que podem gerar algum tipo de dano material, elas não geram impacto para o direito porque elas são esperadas, elas são aguardadas no âmbito desse contexto. Deixa eu ver aqui. Sim, sim, isso, Sara. O julgamento é subjetivo. É por isso que a análise subjetiva por parte dos magistrados, ela vai ter um elemento humano que vai autorizar que o magistrado verifique o contexto social e leve ele em conta antes de decidir. Mas perceba, existe um limite para a subjetividade. O juiz não pode ter a liberdade de interpretar de forma solta da maneira como ele quer. Ele deve interpretar levando em conta, sim, os fatos apresentados, o contexto social, as circunstâncias, mas ele não deve e não pode se afastar daquilo que está prescrito na lei, na legislação. Certo? Então, nesse âmbito, a gente reconhece que as manifestações puras e simples, elas não trazem impacto para o direito, elas dependem sempre de uma análise da conjuntura, elas dependem sempre de uma análise do contexto para que os fatos jurídicos possam ser verificados de forma pontual. Por exemplo, alguém que tira a vida de outra pessoa é um homicida? Não, não necessariamente. Homicida é quem pratica um homicídio, que é um fato típico previsto no Código Penal. Mas vem cá, se o sujeito em um país onde a pena de morte é reconhecida como lícita e prevista em lei, o carrasco, o sujeito que é responsável por aplicar a injeção letal em um condenado à morte, ele é homicida? Não. Por quê? Porque ele está no estrito cumprimento do dever legal, daquilo que lhe é imputado pelo Estado. Ele não é ele é o Estado agindo com base em preceitos de legalidade.
Então, note que quando nós verificamos a teoria dos atos, sobretudo quando estudamos os atos ilícitos, é muito importante a gente compreender o contexto social para reconhecer até que ponto aquele ato terá ou não repercussões no mundo do direito e será classificado ou não como ato ilícito. Beleza? E o artigo 187, ele vai dar continuidade ao detalhamento referente aos atos ilícitos ao dizer o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou os bons costumes. E aí, nesse artigo 187, o legislador do Código ele está nos trazendo para a seguinte reflexão. Em primeiro lugar, no âmbito do nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós temos aquela máxima que é perfeitamente aplicável, que diz que tudo aquilo que não é juridicamente proibido é permitido, certo? Então, por exemplo, eu posso praticar qualquer conduta que a lei não me proíba, sim. Qualquer conduta que a lei não me proíba, eu posso praticar. Se eu quiser dar aula com uma cartola de mágico aqui, eu posso? Posso. O povo vai achar que eu sou maluco, com toda razão, mas é lícito que eu faça? Sim, é lícito. O que o código estabelece é o seguinte: as nossas liberdades, elas permitem que façamos tudo aquilo que a lei não veda, não limita, mas a lei ela coloca determinadas restrições à utilização da liberdade que eu tenho, certo? Essas restrições elas são impostas pelo Estado como um limite do razoável para que eu não use a liberdade que me é dada para realizar condutas que venham a interferir a vida de outras pessoas, que venham a ser prejudiciais a terceiros. E isso é algo que muitas vezes as pessoas não entendem, porque acham que tem determinado direito e, portanto, extrapolam esse direito sem se preocupar com os interesses de terceiros. Então, tudo vai passar pelo seguinte: eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe, desde que eu não prejudique a terceiros, desde que eu não prejudique o Estado, desde que eu não prejudique ao meu próximo no exercício daquele direito. Se eu passo daquele limite, eu pratico o ato ilícito. Porque a princípio eu estava no meu direito, mas em razão da falta de observância a limites do razoável, eu acabo gerando um prejuízo para outras pessoas, certo? E você vai ter, inclusive, determinados regramentos jurídicos que são específicos para isso. Então, por exemplo, eu posso comprar um ingresso para assistir a um jogo de futebol? Posso. Mas eu posso agir como cambista comprando 50 ingressos para revender mais caro? Não posso. Por quê? Porque eu vou estar extrapolando os limites do razoável. Ou seja, no exercício de uma liberdade que eu tenho, eu vou estar prejudicando outras pessoas. Eu vou estar desvirtuando a finalidade econômica, a finalidade social daquela atividade. Então vamos imaginar, hipoteticamente, que acabou a pandemia e nós vamos ter um clássico na Fonte Nova com os dois principais times do nosso estado. As duas grandes potências do futebol da Bahia vão jogar e a Fonte Nova vai estar lotada. Aí você chega no dia, vai ter o jogo Bahia e Fluminense de Feira e você compra 50 ingressos para revender mais caro.
Vem cá, você tem liberdade para comprar ingressos? Sim, tem. Mas a partir do momento que você compra com a finalidade de revender massivamente, você está desvirtuando o elemento social, ou seja, você está desvirtuando a finalidade para a qual aquela a finalidade para a qual aquele jogo de futebol e os desdobramentos com a logística, com os ingressos, foram pensadas. Então perceba que toda vez que existe um extrapolamento dos limites do razoável, o sujeito pratica ato ilícito. Mesmo quando você começa praticando o ato dentro do campo da licitude, mas ele descamba para a ilicitude. Foi exemplo que nós já tratamos aqui em outras oportunidades. Você pode ouvir o som que você quiser em sua casa, independente do tipo, independente da natureza, da classificação? Pode. Até a rocha, eu já falei aqui, até a rocha, se você quiser ouvir em casa, você pode. Não é crime, não. Infelizmente. Mas não é crime, você pode ouvir. Não é ilícito civil também. Você pode ouvir. Mas você não pode ouvir da altura que você criatura perturbando meu juízo aqui. Que dia acha unha pintada, rapaz? Marcos gosta de unha pintada, é Tássio? Misericórdia, não sei nem o que é unha pintada. Ah, Tássio que gosta de ver unha pintada. Aí depois vocês vão abrir o áudio aí, vão colocar pra gente ver do que é que se trata. Viu? Mas agora não, para não esculhambar muito. Por que, Jonga? Você conhece unha pintada? Sei que me faz passar. Não saia por aí dizendo que você ouve unha pintada, não, que você vai me matar de vergonha. Você diz por aí que ouve unha pintada, ainda sai por aí espalhando que é meu irmão. Não faça uma miséria dessa, não. Ah, mas vem cá. O sujeito pode ouvir unha pintada ou qualquer dessas músicas clássicas maravilhosas da altura que ele quiser. Não pode. Não pode. Por quê? Porque se você ouve o som à altura que você quiser e você coloca esse som muito alto, você vai acabar praticando o ilícito. A partir do momento em que o seu pobre vizinho, que não é fã de unha pintada, não é obrigado a compartilhar do seu bom gosto musical. Bom gosto para alguns, é verdade. Então perceba que o ilícito, ele se caracteriza exatamente o ilícito se caracteriza exatamente no fato de você, dentro de determinado contexto, extrapolar aquilo que a legislação lhe permite e você fere direito de terceiros, certo? Então, quando você, utilizando-se de um direito que lhe é dado, você extrapola e acaba afrontando o direito de terceiros, você sim pratica o ilícito. Josimar. Professor, eu peguei a sua forma de falar. Venha cá e veja bem. Tá vendo? Pois é. Não fique ouvindo unha pintada igual a Jonga, não, para você não entrar numa fria. Olha só. Então, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Vem cá, ouvir unha pintada fere os bons costumes, é um aspecto subjetivo. Na minha opinião, fere afrontosamente. Eu não sei nem exatamente o que é que toca, mas se é uma coisa que João gosta, não deve ser coisa que preste. Então eu já presumo que não deve ser algo que esteja condizente com os bons costumes. João tem uns maus costumes terríveis. Né? Mas olha só, o artigo 188 vai fazer algumas ressalvas em relação aos nossos atos ilícitos, ou seja, ele vai estabelecer algumas situações
em que o sujeito, praticando determinada conduta, ele não vai caracterizar a hipótese de um ato ilícito em razão exatamente do contexto, ou seja, o contexto vai definir que aquela conduta, muito embora surja ou tenha Deixa eu cortar o microfone desse marginal rápido. Rapaz, ainda bem que Jonga saiu pra entrar de novo, rapaz, com o som. Pois é, rapaz. São meliante, rapaz. Então, olha só. Existem algumas situações em que os atos ilícitos, eles não são reconhecidos como tais em razão do contexto. Mesmo que eles surjam, mesmo que eles apareçam dentro de circunstâncias que a priori levariam a gente a reconhecer que eles são ilícitos, mas a gente passa a entendê-los como atos lícitos. Por quê? Porque o contexto assim vai orientar. Ó, se botar essa porqueira de novo, eu vou tirar da sala, viu, velho? Não brinque comigo, não. Você devia ter saído e assistido a aula depois gravada. Me faça essa caridade, por favor. Olha só, artigo 188. Não constituem atos ilícitos. Não constituem-se como atos ilícitos. Inciso 1 do artigo 188. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Hipótese do inciso 1. Legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Vem cá. Se eu chegar para um amigo meu e falar, olha, eu empresto o meu apartamento para você morar, desde que você trabalhe gratuitamente para mim durante 10 anos. Isso é ilícito? É ilícito que eu realize uma proposta dessa natureza? Não, não é ilícito. Por quê? Porque se o apartamento é meu, eu coloco a condição que eu quiser para que a pessoa dele usufrua. Se eu chego para um filho ou para um filho maior de idade, logicamente, ou para um pai ou para um avô e diz, olha, não entra na minha casa, você está proibido de entrar na minha casa. Existe algum tipo de ilícito nesse aspecto? Se eu viro para Jonga, para essa criatura e falo, ó Jonga, a partir de agora eu não quero mais que você venha na minha casa. Está proibido de entrar em minha casa. É ilícito? Você pode até discutir do ponto de vista da moralidade, porque existe uma relação de natureza familiar. Mas do ponto de vista do direito, não há ilicitude. Por quê? Porque o sujeito está no exercício regular de um direito que lhe é reconhecido. Então, quem age dentro de um direito que lhe é reconhecido, sem problema. Não existe nenhum ilícito reconhecido nesse aspecto, certo? Além disso, quando o sujeito pratica um ato em legítima defesa, quando você pratica um ato em legítima defesa, a legítima defesa é um ato em que você afasta um perigo iminente aplicável a você ou a outra pessoa, de forma proporcional a afastar aquele dano ou aquele perigo iminente. Então, por exemplo, o sujeito vai lhe agredir fisicamente, o sujeito vai lhe bater. E você, para se defender, agride primeiro. Você pratica ato ilícito? Não. Por quê?
porque você está agindo em legítima defesa, certo? Então, se for por legítima defesa ou se for no exercício regular de um direito, você não pratica ato ilícito. Lucas Medeiros, melhor aula, tá querendo. Salma tá querendo um Pai Nosso. Josimar, já tem vídeo da aula com unha pintada? Pois é, rapaz. Eu vou aprender a editar depois esse vídeo para tirar essa bagaceira. Ilícito, Josimar. Sem o N. Da primeira forma que você escreveu, tá correto. Ilícito. Beleza? Seguindo, o inciso 2 vai dizer o seguinte. Vai dizer o seguinte pra gente. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover um perigo iminente. Ele afasta a ilicitude do ato. Ele afasta a ilicitude do ato. Quando você acaba por deteriorar patrimônio, coisa alheia, portanto, em razão de uma hipótese de perigo iminente, você não pratica o ato ilícito. A responsabilidade, logicamente, vai recair, se for o caso, pela pessoa que gerou aquele risco. Então, por exemplo, você está caminhando na rua. Está caminhando na rua. E de repente você vê um pitbull. Pitbull é uma raça adorável, dócil, mas que tem a má fama porque muitas pessoas criam um preso como se fosse uma fera. Mas digamos que você tem um pitbull na rua, solto, e que esse seja de fato uma fera e que esteja correndo para lhe atacar. E aí você olha para um lado da rua, não tem onde se esconder, olha para o outro, não tem onde se esconder, e de repente você vê uma BMW estacionada, que é a única coisa que você tem para subir. E aí você sobe em cima da BMW, se você for correr, você vai ser pego, você vai entrar pelo cano. Primeira coisa que você pensa é em subir no carro. E aí você sobe na BMW e, logicamente, amassa o carro todo. Você pratica ilícito por ter causado lesão à coisa de terceiro em razão de afastar o risco iminente? Não. O código assim estabelece que não. Aí você me perguntaria, mas o dono da BMW, ele pode buscar uma indenização, uma reparação econômica pelo prejuízo que ele sofreu? Pode. Quem é que vai responder economicamente? O dono do cachorro. No caso do dono do cachorro, o dono do cachorro é melhor ele cair no mundo e deixar o cachorro como parte do pagamento e não aparecer mais. Mas enfim, o sujeito que subiu no carro e que, portanto, causou patrimônio à coisa alheia a fim de remover um perigo ou afastar um perigo iminente, ele não pratica ato ilícito. A responsabilidade de indenizar, propriamente dita, ela não implica no fato de o sujeito ter praticado um ato ilícito, porque ilícito ele não é. Beleza? Então, resumo dessa parte, resumo desse aspecto, é que todo ato ilícito decorre de uma manifestação humana que contraria, que contradiz, que se contrapõe a normas de direito, certo? Esse ato ilícito pode decorrer de uma ação ou de uma omissão voluntária por negligência, por imprudência ou por negligência, e pode ainda ter natureza estritamente moral, certo? Além disso, aquela pessoa que exerce um direito de forma exagerada, de forma a ferir interesses ou direitos de terceiros, acaba igualmente cometendo um ato ilícito. E o 188 vai falar sobre as hipóteses em que, mesmo com ares, mesmo com um tom de ato ilícito, esse ato não se constitui como um ato ilícito em razão das circunstâncias especiais, que vai ser a prática de ato
atrelado a uma legítima defesa ou ao exercício regular de um direito, ou quando o sujeito deteriora coisa alheia, ou seja, patrimônio de terceiros, em razão de afastar um perigo público, ou em razão de afastar um perigo de natureza iminente. Beleza? Então fechamos aí o conteúdo de ato ilícito. Pessoal, a gente começa a tratar, a partir desse aspecto, a partir desse parâmetro, os institutos jurídicos da prescrição e da decadência, certo? Então a gente fechou ato ilícito e entramos no estudo da prescrição e da decadência, certo? A prescrição e a decadência, e é interessante como nós utilizamos de forma coloquial no nosso dia a dia, de forma corriqueira, essas expressões. Tal questão está prescrita, decaiu o direito de fulano, já prescreveu, não prescreveu, a prescrição. Prescrição e decadência são elementos, prescrição e decadência são elementos que se ligam, são elementos que se atrelam, são elementos que estão diretamente vinculados ao fator tempo, certo? Então nós temos que tanto a prescrição quanto a decadência implicam na perda de uma prerrogativa jurídica em razão do decurso do tempo, quando o seu titular está em situação de inércia. Ou seja, quando o sujeito deveria agir, deveria se manifestar, mas ele não age, ele não se manifesta e o tempo passa e o sujeito não pode mais fazer nada a respeito daquele aspecto, certo? Existe um brocardo, um ditado jurídico que certamente vocês já ouviram falar, que diz o seguinte: o direito não socorre aos que dormem. O direito não socorre aos que dormem. O que é que nos indica esse ditado jurídico? Ele indica o seguinte, que todas as vezes que você tem um direito a ser exercido, você deve ser diligente, você deve ser proativo, no sentido de buscar a materialização do seu direito. Se você permanece inerte, você corre o risco de perder esse direito em razão da sua inércia, em razão da sua não manifestação. E os institutos da prescrição e da decadência estão diretamente ligados a essa inércia, a essa falta de manifestação, a essa falta de agir, no sentido de materializar, no sentido de dar aplicabilidade prática a esse determinado direito. Então, nós vamos ter, numa abordagem preliminar, a verificação da distinção entre a prescrição e a decadência. E nós podemos reconhecer que a prescrição e a decadência, elas vão se diferenciar em razão das suas características, mas, sobretudo, em razão do bem jurídico que elas atacam. A prescrição, registrei, a prescrição vai atacar, vai afetar a pretensão. A prescrição, ela vai atacar a pretensão. O que é pretensão do ponto de vista do direito? Vocês vão estudar isso em uma disciplina chamada Teoria Geral do Processo. É a primeira disciplina que vai tratar sobre as questões processuais. No campo do processo, nós temos um instituto chamado pretensão. E a pretensão é aquele vínculo que existe entre o direito que você tem e a possibilidade que lhe é dada de você buscar a concretização deste direito. Ou seja, a pretensão é o que justifica que você tenha direito a pleitear algo. Por exemplo, se eu compro um celular em uma loja e a loja me entrega um celular quebrado, um primo meu,
Ele tem direito de entrar com ação contra a loja porque a loja me vendeu um celular quebrado? Ele pode entrar? Ele pode acionar a loja pelo fato de a loja ter vendido a mim um celular quebrado, um celular que não funciona? Sim ou não? Não pode. Por que ele não pode? Porque não existe vínculo entre ele, na condição de titular, e a loja. Não há vínculo algum. Ele não possui o quê? Pretensão. Ele não possui amparo jurídico para pleitear aquela demanda. Não existe pretensão por parte dele, existe da minha parte. Se eu quiser acionar a loja, eu posso? Posso, por quê? Porque eu tive o meu direito lesado em razão de ter comprado um aparelho que veio quebrado. Certo? E onde é que está a vinculação entre a prescrição, que é o que a gente está estudando, e a pretensão? É que a prescrição vai atacar a pretensão, que significa, em termos práticos, em termos concretos, o chamado direito de ação, o direito de acionar, o direito de buscar a justiça, o direito de bater as portas do Poder Judiciário para concretizar um direito que eu tenho. Entenderam? Então, a prescrição, ela vai afetar a prerrogativa que eu tenho de acionar o Poder Judiciário para satisfazer um interesse meu. Então, muitas vezes, o meu direito está prescrito. Quer dizer que eu perdi o direito? Não, eu continuo com o direito, mas eu não posso mais reclamar na justiça aquele direito. Vamos tratar aqui de um prazo prescricional clássico, já conhecido da maioria de nós. Todas as vezes que se encerra um vínculo de trabalho, uma relação de trabalho, existe um prazo. Esse prazo é de 2 anos. É um prazo prescricional. Depois de 2 anos, eu não posso mais ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho. Quando você ajuiza uma ação na Justiça do Trabalho, você chama de reclamação trabalhista. Depois de 2 anos, você não pode mais fazer isso. Por quê? Porque você perdeu o direito? Não. Você continua com o direito, mas você não tem mais a pretensão. Você não tem mais a prerrogativa de bater as portas do judiciário para satisfazer aquele seu interesse. Então, por exemplo, digamos que fulano tenha trabalhado durante 10 anos para uma empresa, ele nunca recebeu as horas extras que lhe eram devidas, os adicionais que eram devidos, e que a empresa não pagou as verbas rescisórias que eram necessárias para ele. Passam-se 3 anos do término do vínculo de trabalho. Aí esse fulano ele quer discutir na Justiça do Trabalho aqueles direitos que ele tem. Ele continua tendo direito a receber aquelas horas extras, a receber aqueles adicionais? Direito ele tem. Ele não tem mais a pretensão. Ele não pode mais buscar o Poder Judiciário para satisfazer aquele interesse dele. Então, para resumir, o sujeito continua tendo o direito, mas ele não pode mais reclamar perante o Poder Judiciário. Jonga, e de que adianta ter o direito se prescreveu? Geralmente você tem nesse aspecto, Jonga, uma visão um pouco minimalista, digamos assim, dessa questão, em que a gente sempre vincula a satisfação do Poder Judiciário como a única forma de você resolver o conflito. Digamos, por exemplo, que exista um direito da minha parte de receber um valor X referente a verbas indenizatórias da Justiça do Trabalho. Mas pode ser em qualquer área do direito, enfim. E que esse tempo passa.
e portanto eu não tenho mais a prerrogativa de buscar o judiciário. Mas digamos que esteja sob a minha guarda um determinado bem patrimonial daquela empresa. E a empresa pede que eu devolva. Eu falo, não, eu devolvo desde que vocês paguem as minhas verbas trabalhistas. Eu tenho o direito de bater as portas do judiciário para cobrar aquela verba, se está prescrito o direito? Não, não tenho. Mas a empresa deve me procurar e me acionar para ter de volta, por exemplo, esse é só um exemplo hipotético, para ter de volta aquele patrimônio que está sob a minha guarda e que é dela. E que eu falo, não, eu estou retendo esse patrimônio porque eu tenho dinheiro a receber, eu tenho valores a receber. E aí, na ação de cobrança deles, eu posso suscitar que eu tenho direito a uma compensação. E aí, nesse caso, como foram eles que me acionaram, o juiz pode sim verificar a transação jurídica, porque o meu direito continua lá existente. Eu não posso, de minha própria vontade, realizar essa cobrança. Nada impede também que a empresa me procure para fazer aquele pagamento, mesmo já tendo passado o prazo prescricional. É possível que aconteça? É. Então, tenham sempre em mente esse aspecto. A prescrição ataca o direito de ação, o direito de buscar o poder judiciário para dar materialidade a um direito que você tem. Mas existem outras formas em que o seu direito pode ser satisfeito, que não obrigatoriamente o poder judiciário. O poder judiciário é uma das formas, mas não é a única. Vocês vão estudar isso também em processo. O nosso ordenamento jurídico hoje, ele é pautado em um direito processual que se baseia no chamado sistema multiportas de acesso à justiça, que traz para a gente diversas possibilidades de se buscar a satisfação de um determinado direito, sem que, obrigatoriamente, precise ser pela via jurisdicional. Então, eu posso me utilizar de ferramentas de mediação, de conciliação, de arbitragem, de negociação direta, certo? Existem, portanto, várias possibilidades de você ter a satisfação desse determinado direito, independente da via específica da jurisdição do Estado, certo? A prescrição e a decadência, de uma forma geral, eles têm importância muito grande, que é no sentido de impedir a perpetuação dos conflitos. Então chega determinado momento que você não pode mais discutir aquela demanda. E a finalidade é para que você tenha, em termos práticos, um limite temporal que vai te permitir fazer o seguinte: olha, até esse momento você tem condição de discutir. Passou desse momento, você não discute mais. E isso é imprescindível para que você dê alguma tranquilidade. Vamos imaginar que o sujeito tenha praticado um ilícito, qualquer natureza, de natureza civil, de natureza criminal, e passam-se anos e anos e anos e anos, e o sujeito não foi acionado judicialmente. Ele vai passar o resto da vida com receio de ser acionado pela justiça, acionado judicialmente? Não. Então, a prescrição e a decadência servem para você dar um ar de segurança jurídica para determinadas situações, em razão do decurso do tempo somado à inércia. Para haver a prescrição é necessário que o tempo tenha passado e que eu tenha me mantido inerte, certo? Então a gente vai ter a ideia da prescrição, e especificamente da prescrição, atrelada à existência de um direito que não foi materializado dentro de um determinado período e que passou-se mais tempo e o próprio sujeito não buscou as ferramentas judiciais adequadas, certo?
nós vamos ter os prazos prescricionais, preste atenção, nós vamos ter os prazos prescricionais integralmente estabelecidos entre os artigos 205 e 206 do nosso Código Civil. Então, onde é que vão estar os prazos de prescrição? Nos artigos 205 e 206. Só aí, só aí. Ora, o artigo 205 vai dizer o seguinte: a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado um prazo menor. Repetindo, a prescrição ocorre em 10 anos caso a lei não lhe haja fixado um prazo menor. O que quer dizer isso? Que se a legislação não estabelecer um prazo diferente, específico, detalhado, é necessário 10 anos para que haja a prescrição. Isso é o que estabelece o artigo 205. É uma hipótese de exceção. Ou seja, se não houver um prazo específico de prescrição, a gente cai na vala comum, que é o prazo de 10 anos. E o artigo 206 vai estabelecer as hipóteses. Prescreve, 2 pontos, em um ano. Inciso 1, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados ao consumo. 2, a pretensão do segurado com o segurador. Prescreve em 3 anos. Em 2 anos, a pretensão para ver prestações alimentares a partir da data que se venceram. Em 3 anos, a pretensão relativa a aluguéis. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela. Em 5 anos, a pretensão de cobrança de dívida. Então, a gente vai ter no artigo 206 do Código um rol de várias hipóteses em que se operará a prescrição. Certo? O artigo 205 é uma norma, é uma cláusula genérica, e o 206 vai estabelecer hipóteses específicas, para reconhecer quando é que com 1 ano prescreve, com 2 anos prescreve, com 3, com 4, com 5 anos prescreve, e as hipóteses estarão estabelecidas em um rol detalhado. Uma questão importante para a gente ainda detalhar em relação à prescrição, perceba que a gente está falando por enquanto só de prescrição, a gente não entrou em decadência ainda, que é só prescrição. É que, em razão da prescrição, nós vamos ter uma limitação, nós vamos ter uma restrição quanto à possibilidade de manifestação das partes para definir. Esses prazos prescricionais, eles podem ser modificados pela vontade das partes em uma relação jurídica. As partes podem modificar os prazos prescricionais? Não, não podem. Por quê? Porque a prescrição se refere a uma limitação de natureza processual, ou seja, ela está ligada a questões atreladas ao processo. Então, ela se pauta em um parâmetro de natureza processual, e os prazos de processo só são alteráveis por lei e não pela vontade das partes. O que o sujeito pode fazer, caso ele se manifeste expressamente, é declinar do seu direito. Ou seja, o prazo já está prescrito, mas eu deixo de lado a minha prerrogativa de me utilizar da prescrição e continuo seguindo a ação. Certo? Mesmo em contrato firmado por ele, registrado em cartório, sim, julga. Na verdade, o que pode ser discutido pelas partes, a gente vai ver logo mais para frente, é o prazo decadencial. A decadência pode sim ser estipulada pelas partes, mas a prescrição ela não pode.
tenha sempre em mente, vamos todos ter sempre em mente o seguinte: o prazo prescricional é um prazo que está vinculado ao processo. É o prazo que estabelece, até quando eu tenho o direito de entrar na justiça para pleitear determinada demanda. É um prazo de natureza processual. Enquanto que, na decadência, como a gente vai ver, estamos falando da perda do direito de um prazo de natureza material, não mais processual, certo? Então, a prescrição, ela se refere a um prazo de ordem processual, se refere a um direito de natureza processual. É por isso que ela não pode ser delimitada, especificada, não pode ser condicionada pelas partes. Agora, se a prescrição me beneficia, eu posso declinar dela, eu posso não me utilizar dos benefícios que ela pode trazer a mim. Por exemplo, se um empregado me faz uma cobrança extrajudicial, ou até mesmo judicial, mas eu demonstro interesse em pagar, mesmo que já esteja prescrito aquele direito, eu posso realizar o pagamento? Posso. Não tem problema. Eu poderia me utilizar dele como uma ferramenta para me beneficiar? Sim. Mas eu posso declinar caso eu queira, mas eu não posso modificar os prazos. Por quê? Porque eles estão previstos em lei. Os prazos prescricionais estão integralmente previstos em lei, onde nos artigos 205, regra geral dos 10 anos, e 206 do nosso Código Civil, certo? Nós vamos ter ainda hipóteses que vão estar previstas nos artigos 197, 198, 199 e no artigo 202 e 203. Façam depois a leitura específica dos artigos entre o 197, 197 até o 204, que vão trazer as hipóteses que impedem, suspendem, interrompem a prescrição. Repetindo, são as hipóteses que impedem, que suspendem e que interrompem a prescrição. E vão trazer os detalhamentos das situações em que há o impedimento, a suspensão e a interrupção da prescrição. Vamos devagarzinho para a gente entender a diferença entre esses três institutos. As hipóteses que impedem a prescrição são aquelas que fazem com que o prazo prescricional nem comece a correr, nem começou a correr. Ela impede que o prazo de prescrição comece, se inicie. São aquelas situações que fazem com que nem se tenha o início do prazo prescricional, nem começou a correr o prazo. O prazo é de 2 anos, mas o dia 1 nem começou ainda. São as hipóteses que se referem a o impedimento da prescrição, certo? Nós temos o impedimento, portanto, em uma situação que ainda não se iniciou a contagem do prazo prescricional. Mas nós temos duas hipóteses distintas, que são as hipóteses de suspensão e interrupção. Suspensão e interrupção da prescrição. Fiquem atentos que a interrupção e a suspensão da prescrição têm nomes que são próximos, que são parecidos, mas os efeitos são distintos, os efeitos são divergentes. Qual é a característica da suspensão? Na suspensão, nós temos o início do prazo prescricional, o prazo começou a correr. Aconteceu um fato que suspende a prescrição,
ou seja, a prescrição para de correr a partir dali. Qual é a característica fundamental da suspensão? É que quando o prazo volta a correr, você continua a contagem de onde ela parou. Por exemplo, digamos que haja um prazo prescricional de 5 anos.